Seja Deus. Abra sua Bíblia aí, por favor, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 3. 1 Coríntios 3, nós vamos ler o capítulo inteiro, porque nós estamos fazendo uma série de mensagens a respeito do livro de Coríntios. E nós estamos tentando aqui expor todo o livro, obrigado, Haroldo, tentando expor o livro completo. Então vai ser uma bênção para a gente ter noção do que está acontecendo. Diz assim o texto: Irmãos, não lhe pudes falar como a espirituais, mas como as carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condição de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Paulo, quem é Apolo? Apenas servos por meio das quais vieram crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Versículo 6 diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus quem faz crescer, de modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem apenas um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre eles. Perdi aqui, gente. 10. Conforme a graça de Deus foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre eles. Contudo, vejo cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeiras, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como algum que escapa através do fogo. Vamos ler o versículo 16 tudo junto ali? Vocês não sabem que são o santuário de Deus e Espírito de Deus habita entre vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Não se enganem, se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões dessa era, deve se tornar louco para que se torne sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Pois está escrito, ele apanha o sábio na astúcia deles, e também o Senhor conhece o pensamento do sábio e sabe como são fúteis. Vamos ler todos juntos 21, 22 e 23 para terminar? Portanto, ninguém se glorie em homens, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro. Tudo é de vocês. Vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Amém? Você que está chegando agora e não veio nos últimos domingos, nas últimas quinta-feiras, nós estamos lendo e tentando conversar sobre esse livro, que é o livro de 1 Coríntios. Nós já tivemos 4 ou 5 mensagens, na verdade essa é a 6ª mensagem sobre o livro, e nós estamos conversando a respeito de um contexto específico aqui.
E o contexto, só para você que não veio, é um contexto onde as pessoas são muito diferentes, envolvidas no mesmo lugar. A cidade de Corinto é uma cidade de adoração a outros deuses. As pessoas que estão em Corinto, elas estão se apegando, muitas delas, na ideia da sabedoria e da filosofia grega, na ideia onde os romanos, com os seus costumes, com o seu jeito de ser e com a adoração, muitas das vezes, ao imperador, eles acreditam que ele deveria ser venerado como Deus, e também com a ideia de que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha não só muitos dons, e mais para frente nós vamos ver isso, mas ela também tinha divisão interna. Tinha uns aqui que estão claramente dizendo que uns são de Paulo e outros são o quê? De Apolo. Ou seja, não, quem veio aqui e pregou para nós foi Apolo, não foi você, Paulo, então eu não preciso obedecer às ordens que você está me dando. Ou vice-versa, isso estava acontecendo ao longo do livro. E ele usa agora, nesse capítulo, para falar sobre essas divisões que existem da igreja, 3, talvez, metáforas diferentes sobre a família, sobre o campo e sobre o templo. Se nós olharmos para o texto, nós vamos ver uma parte aqui que fala sobre a família, a igreja como família de Deus, a igreja como parte da família que Deus instituiu para nós. E por isso eu quero dizer, talvez como um tema, que a igreja, ela é um plano de Deus. O apóstolo vai dividir em 3 partes, mas todas elas convergem para a mesma, que diz o sentido, que a igreja é um plano que Deus tem para nós, e para mim e para você. Então, você que está um pouco afastado, você que está longe da igreja, eu queria já te convidar a retornar à igreja de Jesus, porque a igreja faz parte da nossa vida, a igreja faz parte de quem nós somos, a igreja, na verdade, é aquilo que nós somos de fato, o nosso DNA, porque a Bíblia diz que nós somos o quê? A igreja. A igreja somos nós. Jesus instaurou a igreja, de certa forma institucional. Ele instaurou uma comunidade de discípulos, onde as pessoas seguiram, e depois do primeiro século, onde ele acaba de morrer e ressuscitar e ir ao céu, as pessoas começam a olhar para ele com um olhar diferente. Porque se antes o olhavam como profeta, agora vinham como o próprio Deus. Ou seja, só Deus pode morrer, ressuscitar, e só Ele pode fazer isso por causa do nosso pecado, então nós vamos adorar a Ele, e assim vai nascendo a igreja. Mas nós somos a igreja de Deus. E essa igreja, como família de Deus, Paulo começa falando, a partir desse versículo 1 e o versículo 2, ele diz: olha, meus irmãos, eu não pude falar de maneira espiritual com vocês, mas como carnais, porque vocês são crianças. Vocês ainda são crianças em Cristo. E o versículo 2 ele diz: eu dei leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condição de recebê-los. Vocês ainda não estão em condição de recebê-los. E ele começa a dizer o que acontecia na igreja de Corinto. E o que parece que não se falta pregação em Corinto. Não se falta ensino em Corinto. Afinal, tanto ele quanto Apolo, ele até chega a dizer que Pedro, estavam fazendo isso. Mas o que acontecia de fato era que as pessoas ouviam e não praticavam aquilo que ouviam. As pessoas recebiam o ensinamento deles e viviam como de outra maneira. E Paulo está dizendo claramente assim: olha, vocês não são maduros para a gente conversar de coisa séria. Por quê? Porque eu falo uma coisa com vocês, vocês simplesmente vivem outra completamente diferente. E se você continuar vindo ao culto, nós vamos chegar depois, nos próximos dias, no capítulo 5, nós vamos ver algumas imoralidades que aconteciam dentro da própria igreja de Corinto e que justifica essa chamada de Paulo. Meus irmãos, a pior coisa na vida de um crente é quando ele acredita que é crente, ele vem à igreja, ele se veste de crente, ele até posta na rede social que ele é crente, mas dentro dele e aos que estão ao seu redor existe uma conduta de não crente. O apóstolo está dizendo: olha, eu não posso dar a vocês alimento direito, porque vocês não estão prontos para receber a verdadeira mensagem de Deus, porque vocês ouvem e praticam outra coisa. Quando nós estamos falando de igreja,
nós não podemos ser crianças espirituais. E criança, sempre uma criança quer uma coisa e outra criança quer outra, não é verdade? Às vezes elas estão todo mundo brincando ali, mas uma simplesmente cisma que ela quer pegar o brinquedinho do outro, é ou não é? Tem trocentos brinquedos para ela brincar, mas ela quer o quê? O que está na mão do fulano. E o que acontece? Choro, ranger de dente, mordida, beliscão. É isso que acontece. Ontem eu vi um vídeo que eu fiquei assim, gente, até as crianças, elas estão aqui, ó, vou te falar a verdade. Uma criancinha brincando com o negócio no chão, e ela vai pegar da outra, a outra simplesmente tira assim, mas ela veio com a mão, fechou a mãozinha assim, ó, bem programada e tum, no meio da testa da outra menina. E ela mesmo sentiu dor na mão e saiu chorando. Meus irmãos, a criança é assim. Criança chega numa determinada idade, porque ela não consegue ter a maturidade e falar assim, olha, vamos abrir um diálogo aqui. Eu quero isso, eu preciso disso, você me dá isso, eu te dou aquilo. Não. É me dá e toma, puxa. E dentro da igreja, o apóstolo está dizendo assim, vocês estão desse jeito. Afinal de contas, no versículo 3, vocês são carnais, porque dentro de vocês há inveja e divisão. A maioria dos problemas que nós, quando eu digo nós, é todo mundo, igreja de contextos gerais, de diferentes denominações, diferentes contextos, lugares variados, seja calor ou frio, pastor baixo ou alto, gordinho ou mais magro, todas as igrejas que enfrentam muitas dificuldades de problema de relacionamento, a maioria delas, 98% é problema, gente, de ego, inveja e gente que acha que é maior que o cargo que ela ocupa. Que isso, pastor? É verdade. Você pode ver, o irmão não falou com o outro irmão e não voltou para a igreja. Alguém ali não cedeu um pouco e alguém está com o coração muito durão também para entender que às vezes o outro irmão não estava. Ah, pastor, brigaram lá dentro da igreja, a coisa deu um negócio lá. O que aconteceu? Na maioria das vezes é ego demais, ou tanto de um lado, ou tanto de outro. E o apóstolo está dizendo bem claro que, olha, vocês são carnais. Por quê? Porque tem divisões entre vocês. A igreja está dividida. Tem uns que falam que vão seguir um povo, outros que falam que vão seguir outro povo, mas na verdade isso está acontecendo porque vocês estão tratando com inveja e divisão. E meus queridos irmãos, pois alguém quando diz que eu sou de Paulo e outro de Apolo, vocês não estão vivendo como mundanos, ou seja, vocês não estão vivendo como não crentes, porque a igreja não foi reunida para viver em divisão. Pelo contrário, a igreja, ela nasce da comunhão dos santos. A igreja nasce da comunhão dos discípulos. Não chegou um dia e falou assim, gente, vamos formar uma igreja. Não. Aqueles primeiros discípulos que seguiam a Jesus, eles tinham um relacionamento um com o outro. Eles se sentavam para comer um com os outros. Os milagres acontecem, na maioria das vezes, na presença das pessoas dos discípulos. Tem um teólogo que diz assim, Jesus nunca veio para ser um ser isolado. E é verdade, porque a primeira coisa que ele faz é o quê? Gente, vamos reunir uma turma aqui, de 12, e eu vou treinar essa turma para que eles liderem a igreja mais para frente. E aí que está a beleza da igreja. É que os 12, eles são problemáticos. Os 12 são humanos. Um dos 12 arranca a orelha do outro, do soldado. O outro trai o próprio Jesus. Os outros ficam com medo e fogem quando Jesus é morto. O que isso ensina para mim e para você, meu querido irmão? A igreja não é lugar de gente perfeita, mas a igreja é lugar de gente que quer se santificar em Cristo Jesus. Quando você olha para o lado e vê alguém diferente, quando você olha para o lado e não concorda com algo, não é motivo de divisão, é motivo de conversar, expor e caminhar para a mesma direção. Não tem espaço dentro da igreja de Jesus para cada um viver da maneira como quer. Sabe por quê? Porque Jesus é o cabeça da igreja. E nós sabemos que, mula sem cabeça não existe, é só no folclore mesmo. A igreja não anda sem assim, cada um faz o que quer. Quando a igreja, todo mundo quer fazer alguma coisa e faz do jeito que quer, não funciona. Por quê? Porque uma casa dividida, ela não subsiste. A Bíblia diz isso bem claro para nós. E o apóstolo diz que eles são carnais. O apóstolo diz que eles são imaturos.
O apóstolo diz que eles estão seguindo outros partidos dentro da igreja, tem igrejinha dentro da própria igreja de Corinto, que eles estão seguindo filosofias, que eles estão seguindo tudo menos a orientação de Deus. E o racha que existe dentro da igreja de Corinto não é um racha benéfico para a igreja e não é benéfico para ninguém. E deixa eu falar uma outra coisa que o apóstolo está tratando bem claramente aqui e que às vezes a gente não percebe que está debaixo do texto. O apóstolo está dizendo que a igreja de Jesus não pode ter culto à personalidade de ninguém. Olha, você não pode ser de Apolo e nem de Paulo. Não é a personalidade, não é o pastor da igreja, não é o líder de ministério, não é o líder do pequeno grupo. Olha, eu estou focado nele. Você já viu gente que se decepcionou com a igreja de Jesus porque botou a fé e a confiança em alguém e essa pessoa errou? E depois ela foi embora? Por quê? Porque de certa forma aconteceu um culto à personalidade dessa pessoa, mas a única pessoa que nós podemos confiar e que ela não nos desampara, ela não nos deixa escandalizados e ela não nos deixa tristes com nada que ela fez, é a pessoa de quem? De Jesus. A Bíblia diz que ele não pecou. Não existe espaço a um culto à personalidade na igreja de Corinto, mas não existe espaço também nos nossos dias. Esse evangelho que é pregado, aonde as pessoas olham para um e para outro pregador e acham que eles são os máximos, que eles são os milagreiros, eles são os curandeiros que existem por aí e que só nele a gente encontra fé. Tem que falar assim, tem que ir lá no fulano de tal, na casa tal, verde, a esquina, terceira casa, porque aquele cara lá, ele faz uma oração muito potente, muito especial. Meu querido irmão, o véu se rasgou de alto a baixo para todos nós, e todos nós temos livre acesso ao Pai. Não tem escada para chegar lá em cima. Você pede e Jesus ouve. Você ora e as pessoas são curadas. Você pede e Deus responde às nossas orações. Nós não precisamos em um único lugar pedir para alguém fazer aquilo que nós precisamos, porque Deus morreu na pessoa de Jesus por nós. Ele é o único que é digno e protetor da igreja, e somente Ele é digno de receber toda a honra e de toda a glória e todo o louvor. A partir do versículo 5, o Paulo vai falar sobre essa igreja que é a lavoura de Deus. E ele usa essa expressão quando ele diz, afinal de contas, quem é de Apolo e quem é de Paulo, apenas servos por meio de vocês e que vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor contribuiu a cada um. Eu plantei, ele usa agora uma metáfora agrícola, eu plantei, o Apolo regou, mas Deus é quem fez o quê? Crescer. De modo que quem nem planta e nem quem rega são alguma coisa, mas unicamente Deus é quem efetua o crescimento. Você já parou para pensar que nem o próprio agricultor, e lá em casa nós somos uma família de agricultores, meu pai, meu avô, você já parou para pensar que eles trabalham, eles regam, eles plantam, mas eles confiam que aquilo vai o quê? Acontecer. O crescimento não é dado pelo agricultor. O agricultor simplesmente faz aquilo que ele precisa ser, o trabalho humano, que é plantar. E muitas das vezes, por falta de condição, nem regar eles regam. Eles simplesmente acreditam e pedem, por isso que na cultura antiga tinha tanta adoração ao Deus Sol, à chuva, porque fazia parte da agricultura e é aquilo que eles viviam, então eles tinham que pedir para que aquilo acontecesse, a chuva caísse, o sol viesse, para que as plantas e tudo que isso envolve crescesse e eles conseguissem plantar o fruto. Gente, você olha para o meio da rua aí, de repente tem uma planta que você não sabe de onde saiu, no meio de um cimento, toda bonita, e que ninguém plantou e ninguém regou, mas Deus fez crescer. E na igreja de Jesus é a mesma coisa, é isso que o apóstolo está dizendo. E nós vemos na Bíblia essa dinâmica de semeadura, falada em outras vezes. Se nós olharmos Mateus, capítulo 13, nós vamos ver isso. Jesus, em outro momento, diz que o nosso coração, o coração humano, ele é terreno onde a palavra de Deus é o quê? Semeada. Mas Deus é quem dá o crescimento. A igreja é um campo. E ela vai falar que o seu alvo é a quantidade. A igreja é um campo que deve produzir frutos para quem? Para mim? Para o Vinícius? Para você? Não. A igreja é um campo que produz frutos para Deus. Deus é quem faz crescer. Jesus diz que nós somos os ramos da videira verdadeira, lá em João 15. E o propósito do ramo é produzir o quê? Fruto. Se ele não produzir fruto, ele é até cortado e lançado fora. A tarefa do ministério é cultivar o solo, semear a semente,
regar a planta e fazer a colheita dos frutos, mas o obreiro não dá o crescimento. Quem dá o crescimento é só a pessoa de Jesus. Quando eu digo aqui, e já disse algumas vezes ao longo desses anos, que Deus fará coisas ainda maiores no nosso meio, não é porque eu vou fazer, não é porque eu sei uma estratégia mirabolante para a coisa acontecer, não é porque eu planejei com alguém vir aqui, fazer um treco aqui, que as pessoas vão ser salvas. Não, é porque eu estou confiando na palavra de Deus, que Deus dará o próprio crescimento. Independente de quem seja, Deus é quem faz crescer. Independente se nós acreditarmos ou gostamos de uma ou de outra pessoa, Deus é quem faz as coisas prosperarem. E isso não depende de nós, é dom de Deus. E Ele vai dizer que isso, na igreja existe diversidade de dons e diversidade de ministérios. Tem gente que toca, tem gente que canta, tem gente que dá um sorriso melhor do que os outros. Você já viu isso? Tem gente que parece que tem dificuldade de sorrir. Assim. Aí fica aquele sorrisinho assim. Mas tem gente que você olha para a cara dela, ela está assim. Não, não é? Você olha para a cara da pessoa, dá vontade de rir. Não, não é? Tem isso. Tem gente que você se alegra olhar só para a cara dela. Tem gente que você recebe um abraço, a pessoa tão calorosa, que você fica mais animado. Tem gente que prega melhor do que os outros, meus irmãos. Faz parte da vida. Tem gente que tem condição de mexer no computador, mandar o vídeo para o YouTube, ligar lá, que eu não tenho daqui. Se os meninos falam assim, pastor Igor, hoje você tem que fazer o vídeo, subir para o YouTube, o pessoal assistir em casa. Eu não sei. Pastor, você tem que ligar a mesa de som. Eu não sei. Eu posso aprender, mas hoje eu não sei. Pastor, o senhor tem que cantar aqui. Vamos evitar a fadiga em nome de Jesus, porque o povo não merece esse sofrimento. Tem dons, talentos. Deus tem ministério para cada dia de um dia. Significa que uns são melhores que os outros? Não, significa que Deus nos deu diversidade. Deus nos deu várias oportunidades de servir a Ele. E aqueles que preparam o terreno, os que regam, ou até aqueles que foram semeados, ou até na hora da colheita, nós precisamos lembrar que Deus é quem dá o crescimento. E ele continua falando sobre esse culto à personalidade, quando ele diz que não adianta nem o Paulo, nem o Apolo, mas é a pessoa de Deus. Nós devemos sempre, meus queridos irmãos, e aqueles que estão pela internet, tirarmos os nossos olhos dos instrumentos e colocarmos os nossos olhos na pessoa de Jesus. Os instrumentos, eles estragam. Os instrumentos, eles enferrujam. Os instrumentos, eles se envelhecem. Às vezes, aquele violão bonito que um dia foi comprado, outrora está desgastado pelo tempo, sem a corda, mal afinado, quando você põe o dedo na corda, está cheio de ferrugem, e você não pode mais usá-lo. Mas o artista não. O artista não precisa... às vezes, de óleo na correia, não precisa trocar o braço, não precisa de nada disso. Porque nós estamos falando de um artista que não se envelhece, ele não esquece, ele não perde a habilidade. Quem nós estamos falando, ele existe desde o princípio das coisas. E ele existirá para sempre, governando e controlando tudo. Por quê? Porque esse que nós estamos falando é Deus. Você não precisa pensar que você é quem faz as coisas. Se eu não fizer, como é que aquela igreja funciona? Do mesmo jeito sem você. E às vezes até melhor. Porque não existe na igreja de Jesus espaço para culto à personalidade. E o apóstolo não está falando isso à toa. O ambiente romano que ele vive, as pessoas eram obrigadas a olhar para o seu imperador e cultuá-lo como Deus. E o apóstolo tem certeza do que ele está dizendo quando ele diz. E ele nem diz assim, quem é Paulo e quem é Apolo. Ele usa o neutro do grego para dizer o que é Paulo e o que é Apolo. Ou seja, ele transfere a personalidade para uma coisa, quando você olha no texto do grego. Meus irmãos, não tem espaço para vaidade na igreja de Jesus. Não tem espaço para inveja, não tem espaço para divisão. Uma pessoa querer... Não, aqui não, meu irmão.
Aqui não, porque aqui a única pessoa que deve ser adorada é a pessoa de Jesus. Pastor, isso não acontece na prática. Tem gente que tem mais prestígio que os outros. Tem gente que é mais amada que os outros. O que isso não pode se tornar é uma coisa maior do que ela própria. Tratar com naturalidade as coisas, todas as pessoas na igreja, e eu digo isso sempre, todas as pessoas, literalmente todas, as crianças, os idosos, os jovens, os adolescentes, os juniores, todas as pessoas têm o mesmo valor. Independente da conta bancária, independente da cor, do gosto, do partido político que ela acredita, do time de futebol que ela torce, ninguém é melhor do que ninguém aqui, porque a igreja é o único lugar onde pessoas diferentes estão reunidas como iguais, diante aquele que é todo diferente de todos nós, que é a pessoa de Jesus. Então, meu irmão, pare de achar, e não ache não que você é melhor do que o outro, porque não é não. Todos nós vamos para o mesmo lugar. A Bíblia diz que nós somos pó, que um dia nós vamos passar, e com o passar dos anos nós vamos envelhecer. Se agora você pode fazer alguma coisa, dá graças a Deus, porque os tempos passarão e daqui a pouco você pode ter dificuldade. É isso que a Bíblia diz. E que para a sepultura onde a gente vai, a gente não leva absolutamente nada. Então, não fique achando que o mensageiro, ou você, é mais importante do que qualquer outra pessoa, não, porque a mensagem é sempre maior do que o mensageiro. E a mensagem que nós temos é muito grande. Ele continua dizendo no versículos 8, que o que planta e o que rega tem um só propósito. E é dar o crescimento, fazer conforme o trabalho. Nós não temos espaço para competição. Se nós estivéssemos jogando um jogo, um esporte, nós não estaríamos jogando tênis, nem vôlei, nem nada disso. Onde um simplesmente quer o quê? Atrapalhar o outro. Exatamente isso. No vôlei, no tênis, o cara quer atrapalhar o outro, fazer com que o outro não consiga pegar. A gente ia estar jogando aquele joguinho de praia, que ninguém consegue dar mais de 3 quicadas, né, com a raquete. Um manda para o outro, a bola cai no chão. Mas o que nós estaríamos jogando era o frescobol mesmo. Um tentando fazer a bola ficar o quê? No alto. É um ajudando o outro, é um segurando, o outro cai, o outro levanta. Você está mais fraco, você tem alguém que te apoie. Nós não temos espaço para competição. Nem com nós mesmos dentro da igreja local, muito menos em competição com outras igrejas que estão de fora. Não existe olhar para o outro, porque o outro... Não existe. Não existe. Tem igreja mais organizada, tem igreja mais bonita, tem igreja que às vezes o pregador, por causa de estudo e coisa do tipo, prega melhor, mas no final das contas, todos nós somos igreja. Eu disse aqui no sermão sobre o capítulo 2, que não existe para nós a ideia de que uma pessoa que é iletrada, ela é menos amada por Deus, pelo contrário. Muitos dos homens que são sábios aí fora não conseguem compreender o mistério que é o Evangelho. E é isso que o apóstolo está dizendo. E ele continua no versículo 9, dizendo que a igreja é o santuário da habitação de Deus. E ele vai até o versículo que nós lemos, que é o versículo 23. Paulo agora passa para outra metáfora. Se a primeira era sobre a família, a segunda foi sobre a lavoura, e agora ele vai falar sobre santuário, sobre esse edifício. Você pode ler aí comigo no versículo 9, que é a última parte, ele fala, nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e agora são o quê? Edifício. Ele sai da metáfora da lavoura, da agricultura, para uma metáfora arquitetônica. E ele vai continuar dizendo que a igreja é o edifício de Deus e nós somos cooperadores desse edifício. Para que eu e você não se esqueçamos que nós somos a igreja. Cada pessoa é salva, é um templo da habitação de Deus. A igreja local, de igual forma, é templo de Deus. A igreja também universal, no contexto do mundo inteiro, ela é comparada também em Efésios 2 como templo de Deus. Dessa maneira, cada um de nós podemos afirmar que cada crente é salvo, Deus habita em cada crente e nós somos a igreja, o santuário de Deus, porque o apóstolo em outro lugar diz que Deus não mais habita em templos, o quê? Feitos por mãos humanas, mas Ele habita onde? Dentro de nós, dentro do meu coração e do seu coração. Por isso que eu disse que nós não precisamos aí ficar procurando, não, Ele está dentro de você.
É claro que Ele está dentro de você se você aceitar Ele como seu Salvador. Apocalipse no capítulo 3, ele diz que está à porta e bate. Se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, ele faz o quê? Ele entra. Ele entra. Na edificação dessa igreja como edifício de Deus, é necessário perceber a qualidade dos materiais que serão colocados para fazer essa obra. Isso é muito importante, querido. Pastor, eu sou edifício de Deus, mas como você vai construir esse edifício de Deus? Lembra da história dos 3 porquinhos? Todo mundo já ouviu? A história dos 3 porquinhos é uma história que um constrói uma casa de palha, outro constrói a casa de madeira, se eu não estou enganado, e outro constrói a casa de tijolos. O lobo mau vem e sopra nas casas. O de palha, ele se dá mal, de madeira também. Só o porquinho que construiu de tijolo, que ele fica sã e salvo e seguro. Nós, nesse edifício de Deus, porque o texto está dizendo que nós somos esse edifício, e o versículo 10 diz que eu, como construtor, lancei o alicerce, ou estou construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Ou seja, você pode construir do seu jeito. E esse alicerce, ninguém pode colocar outro alicerce, a não ser quem? Jesus Cristo, porque esse alicerce já está posto. Os evangelhos tratam Jesus como a pedra angular, a pedra base, aquilo que sustenta um edifício. Se você quer construir, e ele continua no versículo 12, sobre alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, sua obra será mostrada no dia do juízo. Se você quer construir a sua vida só com inveja, perseguição aos outros, estresse, sempre fofocando, no dia do juízo, a sua obra será mostrada, porque o edifício que você está construindo é um edifício frágil que não se sustenta. Se você está construindo a sua vida em tomar conta da vida dos outros, acreditar que você é melhor do que os outros, achar que você é a última bolacha no pacote existente no planeta Terra, se prepare, porque no dia do juízo será mostrado aquilo como você construiu a sua vida. Se você construiu a sua vida na força do seu braço, na força do seu intelecto, e achando que você mesmo se salvará, saiba que um dia isso será colocado ao fogo, e o fogo mostrará o quê? A verdadeira realidade da qualidade da obra de cada um. É isso que diz o texto. Mas se você for colocar a sua vida na palavra de Deus, se você colocar a sua vida na pessoa de Jesus, se você fazer de alicerce da sua vida Jesus Cristo de Nazaré, você ainda pode passar pelo vale da sombra da morte, mas você nunca ficará desamparado, porque Jesus estará conosco. É isso que ele está dizendo quando ele fala que nós somos o edifício. Ele está dizendo que a maneira que nós construiremos o nosso edifício será julgado. E nós precisamos tomar cuidado. E aí ele continua evitando alguns extremos, que diz respeito à qualidade e à quantidade dessa igreja. Existe uma dificuldade na igreja, hoje, vamos dizer, é difícil falar em nome da igreja Brasil, mas das igrejas que eu já convivi, que é ou o extremo, que as pessoas têm medo da igreja crescer, tem numerofobia, tem medo, pastor, não fala não, pastor, fala bem baixinho para ninguém vir na igreja, ficar só a gente aqui, porque está muito bom do jeito que a gente está. Você já viu isso? Eu já ouvi diversas vezes, não, a igreja tem que ser até 60 membros, porque passou disso, ou a igreja tem que ser até 300 membros. Uma coisa, a pessoa tem medo de gente. Eu não sei se tem medo de gente que chega e rouba o lugar, chega de gente nova, alguma coisa. Mas tem gente também que só pensa em número. E essa numerolatria. Ou seja, o único jeito de ver se a igreja deu certo é se tem mais gente dentro. Porque a gente se anima quando vem mais gente, não é verdade? Vamos ser sinceros. Fica mais animado a coisa, você vê os outros, você se alegra, você vê a pessoa cortou o cabelo, emagreceu, você conversa um pouquinho, fica mais animado, você vai cantar, está todo mundo cantando mais alto. Eu lembro que na pandemia, no auge, a gente aqui sozinho, dentro do templo, cantando, dando um eco aqui dentro. O pessoal na internet, a gente sabia que o pessoal na internet, a gente não está vendo também,
Uma coisa muito esquisita. Mas nós não podemos nem ter medo do crescimento da igreja. Você não pode ter medo do crescimento da igreja, meu irmão. Você não pode ter medo do avanço da obra de Deus, porque a igreja cresce significa que tem mais gente indo para o céu. Porque geralmente quando a gente fala de um crescimento saudável da igreja, é de gente que não era crente que se converteu. Não é jogar tarrafa na igreja do vizinho, pescar de mulinete na outra, pescar de varinha de bambu na outra. Não! Ou seja, a igreja cresceu, mais gente se batizou, tem mais gente indo para o céu, e nós estamos livrando as pessoas da onde? Do inferno. As pessoas estão mudando de vida, as pessoas estão melhorando, as pessoas estão tendo encontro com Jesus. Nós devemos nos alegrar. Eu tenho muita dificuldade, isso acontecia muitos anos atrás, na minha igreja lá em Mamirim, e o pessoal está até assistindo, é até difícil, né? A gente fala algumas coisas, mas a pessoa se convertia, dava um clima de velório na igreja. A música era a mais desanimada possível. A pessoa se converteu. Aí vamos botar que a Débora está lá na porta, a Débora, eu quero me converter. Aí a pessoa vinha lá na igreja, a gente ia lá na frente, receber Jesus. Aí a pessoa vinha. Aí parece que o pessoal no banco assim, coitada, ela não sabe o que ela está esperando. Agora ela vai ver o que é bom para tosse. Era uma coisa que eu sempre ficava assim, gente, não pode estar mais alegre, mais animado. Glória a Deus, aleluia, o povo converteu. Oh, meu Deus, mais uma pessoa foi salva. Não, mas é aquela tristeza. Escolhi a música mais melancólica possível para cantar. Oh, meu irmão, o que é isso? Eu não entendo isso. E engraçado que no batismo, aí o pessoal ficava animado. Mas na hora do negócio, ficava aquela desanimação total. E no batismo lá, sempre cantava, se tivesse 300 batismos no ano, sempre cantava, glória, os anjos vão cantar, glória, glória, e pronto. Mas o povo tem medo, às vezes, do crescimento da igreja, mas tem gente também que só pensa nisso. A igreja é edificada de outras formas. A saúde espiritual da igreja, o jeito que a igreja lida com grandes decisões, o jeito que a gente é colocado no fogo para ser provado no meio de uma crise, o jeito que nós vamos responder a essa crise, responde muito e diz muito de quem nós somos. Se a gente vai tremer, se a gente vai arrumar confusão, se a gente vai arrumar discussão, se a gente vai definir um negócio aqui e tá tem muita gente precisando de conserto. E para terminar, porque não vai dar tempo, o versículo 11 diz que o alicerce é Jesus. Esse alicerce é Jesus, que ele é o fundamento da igreja. E a igreja não tem como seu fundamento, e me desculpe, o Papa. A igreja não tem como fundamento e alicerce nem Pedro. A igreja nem tem como fundamento e alicerce o pastor Igor. A igreja não tem como fundamento a diretoria. A igreja não tem como fundamento os líderes de ministério. A igreja não tem como fundamento nada disso, mas Jesus Cristo é o fundamento da igreja. Ela é a pedra, ele é a pedra angular. A igreja não pode ser edificada por ninguém a não ser pela pessoa de Cristo Jesus. E tudo que nós fazemos é para servi-los, tudo que nós fazemos é para honrá-lo. Nós não podemos abandonar a mensagem da cruz, nós não podemos abandonar esse evangelho, nós não podemos imaginar que o evangelho está centrado em mim e em você, porque o evangelho que está centrado no homem é um falso evangelho, mas nós precisamos construir a nossa base e o nosso edifício na pessoa de Jesus. Eu queria orar com você. Queria que você ficasse de pé para fazer essa oração. Você precisa cavar mais profundo aí, na palavra de Deus, no relacionamento com Jesus, para que você cada vez mais entenda que Deus é quem nos dará o crescimento. Deus é quem cuida de nós. Deus é quem nos guarda. E nós somos gratos por isso. Deixa eu falar uma coisa aqui. No amor, coisa pastoral aqui no amor. Fico até com medo de falar, mas no amor mesmo. Nada que a gente faz para nos proteger, nos protege 100%. A gente está se guardando, botando máscara, tomando vacina. Estou esperando a minha próxima. Gente, mas quem guarda a vida da gente é quem? O guarda de Israel, aquele que nunca dorme,
na sombra do Todo-Poderoso, do Onipotente, nós vamos descansar. Então assim, não fique nessa, ai meu Deus, o mundo está acabando. Essa semana eu ouvi um amigo meu brincar, falou assim, olha, o apocalipse começou por Minas Gerais. Eu falei assim, gente, que isso? Eu não tinha visto, que caiu um meteoro em Minas Gerais esses dias, o Ouro Preto desabou um negócio, uma estrada andou e os casos de Covid estão multiplicando. Aí começou lá por Minas Gerais. Eu falei assim, olha, seria muito épico, hein? Imagina se parte lá de Minas Gerais, lá do interiorzão, e parte para o mundo inteiro. Não é assim. Gente, chuva, deixa eu falar uma coisa, chuva tem todo ano. Deslizamento tem todo ano. Eu não sei se você sabe, mas tem todo ano. É que às vezes aqui a gente não vê. Mas um país como Minas Gerais, que aquilo é uma coisa maravilhosa, as coisas, barranco desce. Em 97, o ano que eu nasci, teve um enchente em Maimirim, que o barranco lá da casa onde meu avô e minha avó moravam, minha mãe, caiu e o cavalo foi parar lá dentro da sala. Vocês estão rindo? Coisa terrível. Então assim, esse tipo de coisa acontece. A gente queria que acontecesse? Não. Mas não vamos ficar nessa, meu Deus, o mundo está acabando. No dia que o mundo acabar, você vai saber. Porque Jesus voltará para buscar a sua igreja, e eu espero que você esteja pronto e disposto para ir morar com o Senhor no céu. Então vamos manter a calma para as coisas. Você precisa colocar Jesus na sua vida como pedra angular na sua vida. Nós vamos cantar?